no note, beleza, e o Marcos no celular. Tá ótimo, perfeito. Então tranquilo. Bom, então, chegamos num momento que é muito característico em toda a instituição, a gente passa por aquele momento de um processo de avaliação. Vocês são avaliados o tempo todo, né? Em todas as aulas vocês passaram por esse processo, responderam lá para pensar e responder. Em todas as aulas teve um para pensar e responder. Fizeram atividades relacionadas com o trabalho para entregar, responderam o quiz para poder avaliar o que vocês absorveram lá do conteúdo. A gente responde aqui com vocês e vocês respondem para a gente durante a aula. E aquilo faz parte do nosso processo de avaliação. E agora a gente chega numa etapa da avaliação que se chama a prova. E não se preocupem, porque tudo aquilo que a gente fez em sala, tudo aquilo que a gente fez nas aulas, é o que a gente vai cobrar na avaliação de vocês. Boa noite, Ana, tudo bem? E o que acaba acontecendo? Nessa avaliação, eu vou cobrar exatamente tudo que está aqui na nossa revisão. Então, tudo que está aqui na nossa revisão, não, né? Tudo que vai cair na avaliação é o que eu coloquei aqui na revisão. Então, não tem que se preocupar. O conteúdo que eu coloquei na revisão, vocês já tiveram, vocês já passaram por esse conteúdo. A revisão foi montada pensando no conteúdo que vocês viram, foi feito com base nas revisões que vocês já tiveram. Então, a gente usou o material que tinha lá na revisão e foi aproveitando. Boa noite, Tamara. Então, a gente vai utilizar isso como uma forma para vocês poderem ir trabalhando com muita tranquilidade. A gente vai chegar lá, vai dar tudo certo. Lembra que eu falei que vocês já conseguiram alcançar aquele sonho que vocês querem. Agora só tem que ir vencendo aquelas etapas que estão no meio do caminho aí. Tudo bem? Então, vamos seguir? Podemos ir? Ótimo, Márcia. Tá todo mundo comigo, né? Não, não tem problema, eu entendi. Então, vamos lá. Primeira coisa. A gente começou a nossa aula Aí. Falando de introdução à gestão organizacional. Foi a primeira aula que nós tivemos, foi o primeiro assunto que nós tratamos. E nessa aula, a primeira coisa que a gente definiu foi o que era uma gestão, o que é a gestão. E a gestão a gente poderia definir como, pessoal? Alguém lembra? Boa noite, Tamara. Já está aqui, né? Já coloquei para vocês aí. O que é a gestão? Gerir é uma tarefa complexa que envolve combinação, ótimo, Márcia, gerenciar. Combinação e a coordenação de recursos humanos, físicos, materiais e financeiros, de forma que a gente produza bens ou serviços. Então, a gestão é uma tarefa complexa, não é fácil gerenciar, não é fácil gerir. E aí, a gente precisa coordenar e combinar todos os recursos que nós temos à nossa disposição, pessoas, equipamentos, materiais, recursos financeiros, para entregar um bem ou serviço. Então, vou pegar uma situação muito comum. Por exemplo, vou atender um grupo de pessoas que está numa situação precisa de orientação com relação ao Covid-19. Vou pegar o Covid-19, que é mais fácil de trabalhar. Então, ela precisa de orientação. Então, precisa de pessoas que estejam capacitadas a orientar essas pessoas. E aí eu vou primeiro mostrar para essas pessoas como que elas têm que orientar as pessoas que elas vão trabalhar. Depois, eu preciso dar materiais que elas podem utilizar para fazer essa orientação. E aí, materiais eu posso pensar em panfletos, materiais que elas precisam entregar, faixas que ela vai colocar, recursos que elas vão utilizar para demonstrar como que é o processo para fazer a higienização da mão, como que ela vai poder trabalhar nisso. Então, nesse ponto, eu estou gerenciando toda a etapa da minha equipe para fazer uma orientação adequada. Se eu vou precisar de materiais, eu preciso gerenciar o quanto que eu vou gastar, qual que é o orçamento que eu vou ter para fazer isso. Então, está tudo ali dentro da gestão. E o que seria uma organização? Lohane, Ingrid, boa noite.
Então, uma organização é um sistema cooperativo, ele é complexo, tem componentes físicos, pessoais e sociais, entre os quais existe uma relação sistêmica e específica, em razão da cooperação de duas ou mais pessoas que visam um determinado fim. Geralmente, qual que é o fim que a gente espera de uma empresa? O que ela espera no final de cada período ali? O que uma empresa espera? Complexo mesmo. Então, a gente espera o quê? Que ela consiga atingir resultados positivos, ela consiga alcançar lucros, se for uma empresa privada. Agora, se for uma empresa sem fins lucrativos, ela vai buscar o resultado positivo, vai utilizar o que ela conseguiu de resultado na manutenção daquilo que ela busca, da ideologia que ela tem. Então, gestão e organização. Está claro o que é cada um? A gestão é a tarefa de gerenciar todos esses recursos, coordenar os recursos, seja ele humano, físico, financeiro, para produzir bens e serviços. E organização é um sistema de cooperação. Ele é complexo, mas eu tenho lá pessoas que estão buscando um determinado fim. Por exemplo, eu quero satisfação total dos meus clientes. Qual que é o meu objetivo com isso? Garantir que meus clientes saiam satisfeitos com aquele produto ou serviço que eu entrego para ele. Como que eu forneço isso? Aí eu posso ter N formas de verificar se eu estou atingindo esse resultado. Nas últimas aulas lá, a gente falou do pós-venda, que a gente poderia trabalhar e fazer essa relação. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Sim ou sim? Ótimo, valeu Marcos, valeu Lohane. Então vamos que vamos. Bom, aí a gente falou da gestão organizacional. Por quê? Eu defini primeiro gestão, que é uma tarefa, organizações, que é um sistema cooperativo, e agora a gente vai juntar essas duas coisas, fazer a gestão organizacional, que é o quê? Trazer aquelas atividades de planejamento, organização, direção e controle de todos os recursos que estão na organização, humanos, financeiros, físicos e materiais, com o objetivo de produzir resultados positivos. Então, dentro da organização agora, o que eu quero? Pegar, por meio do planejamento, o que eu tenho que fazer, como que vai ser feito, pegar as pessoas que estão dentro dessa organização com o objetivo comum e estruturar as atividades de forma que eu alcance o resultado esperado. No caso de uma empresa, o lucro, satisfação do cliente, a entrega de um produto, o atendimento de qualidade para o meu cliente, e aí vai. Tudo bem? Então, na definição de gestão organizacional, a gestão organizacional é a atividade que envolve os processos de planejamento. O que eu vou fazer no planejamento? Definir qual recurso que eu vou usar, quem que vai fazer, quando vai fazer, como que ela pode fazer e quanto que ela pode gastar para fazer essa atividade. Depois, vou organizar. Nesse processo de organização, eu vou pegar as pessoas para verificar se elas estão de acordo para realizar aquela atividade. E por aí vai. Tudo bem? Ela é bem mais tranquila. Direção. Aí eu vou orientá-las como ela tem que ser, como que ela tem que fazer no momento que ela tem que fazer. E controle, verificar se ela está realizando aquela atividade, se atendeu às expectativas, se não atendeu às expectativas, se atendeu, ótimo, o que a gente pode melhorar? Se não atendeu, então, o que a gente pode corrigir para que atenda da próxima vez? E tudo isso está dentro do controle, né? Eu verifiquei que eu não consegui alcançar, quais ações que eu tomo para melhorar? Eu dei um nome para isso lá atrás que se chamava PDCA, né? Planejamento, execução, verificação e ação corretiva. E a gente diferenciou gestão organizacional convencional de atitudes de um líder dentro da gestão, né? Então a gente separou bem isso, a gente falou bastante de liderança naquele dia. Coloquei lá a orquestra para poder tocando, mas não ficou legal. Depois aí a gente mandou o vídeo para vocês verem. O foco no problema. Não alcançou a meta. Fica todo mundo buscando o culpado porque não alcançou a meta. Em vez de verificar quais são as coisas, o que a gente poderia fazer para que essa meta fosse alcançada. Quais são os recursos que nós poderíamos ter alocado para alcançar essa meta. Então, esses são problemas que nós temos, né, ao longo desse período. A decisão top-down, de cima para baixo. Então, geralmente, o que acontece aí?
não tem uma participação dos envolvidos no processo, né? Então, eu sempre vou ter lá, vai fazer porque eu estou mandando, que gera um grande problema, né? Gera desgaste, as pessoas fazem sem entender o que está realizando aquela atividade, ou às vezes podia pensar de uma maneira mais fácil de utilizar, e isso acaba impactando no trabalho da pessoa, e as decisões acabam sendo impostas e não discutidas. Já quando a gente vai falar na liderança, nas atitudes de um líder, o foco está onde? Na melhoria da organização. O foco vai estar no desenvolvimento da equipe. Eu quero que a minha equipe se desenvolva, a minha equipe cresça, a minha equipe suba, para que essa equipe consiga alcançar resultados maiores ainda. Reconhecimento em público. Opa, bati aqui no teclado. Reconhecimento em público e crítica em particular. Isso é uma coisa que a gente comentou bastante, né? Não vai humilhar a galera lá na frente, né? Falar, pô, você fez tudo errado. E lá na hora que o cara faz alguma coisa certa, parabéns baixinho lá no ouvido dele. Então, reconhece em público as atitudes que você quer que seja enaltecida, e aquilo que você acha que não é uma atitude adequada, vai lá e conversa em particular com a pessoa para poder melhorar. A gente até comentou um jeito de fazer isso, né? Você pode mostrar uma atitude que foi positiva dessa pessoa, depois mostrar uma atitude que ela precisa melhorar, e a partir dali você consegue pedir para que ela busque melhorias ou o que ela pode fazer de melhoria para poder melhorar nesse comportamento. E criar um ambiente de confiança, né? Eu preciso ter um ambiente onde as pessoas confiem em falar qual é o problema, para não ter aquela situação de jogar o problema debaixo do tapete, ficar escondendo, e a hora que aparece o problema, não tem mais como reparar, não tem mais como corrigir. Influenciar para alcançar o resultado. O objetivo é o quê? Influenciar as pessoas para alcançar o resultado. E aqui, técnica de negociação acaba te ajudando bastante com isso, né? Porque trazer o ganha-ganha o tempo inteiro. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, a gente chegou lá no... Ótimo, Márcia. Guilherme. Opa. Então, a gente definiu lá o PDCA. Então, ele vem de Plan, Do, Check, Action. Planejar o que, quando, quem e quanto vai gastar, quanto vai custar. Executar o que foi definido, quando foi definido, quem está escalado para executar essa atividade. E gastando aquilo que foi especificado no orçamento. Acompanhar o que foi feito, quando foi feito, quem fez e o quanto gastou. E melhorar o que foi realizado, quando foi realizado, quem realizou e quanto gastou. Então, perceba que o tempo inteiro a gente está buscando o quê? A gente planeja, executa, verifica e toma ações para melhoria. Esse é o objetivo geral quando a gente vai falar de planejamento. Pessoal, encerrou a aula 1. Foi tranquilo? Foi sossegado? Foi calmo? Ótimo. Então, vamos para a aula 2 agora. Aula 2, a gente falou das principais teorias da administração. Não é dor de cabeça, não. Vamos por partes que a gente vai ver que todas essas teorias, elas acabam se juntando, aí a gente vai usando uma ou outra em alguns momentos da empresa. Então, na aula 2, a gente começou a tratar as teorias da administração. Foi buscar lá na história todas aquelas teorias que a gente tinha envolvidas com ela. E o maior resumo que a gente poderia fazer da teoria da administração, primeiro, foi trazer o porquê administrar. Então, o objetivo de administrar, qual é? Alcançar resultados produzindo bens e serviços. Então, eu quero alcançar resultados. Como que a gente vai fazer isso? Por meio de planejamento, organização, coordenação e controle. A gente já deu um nome para isso, né? É quase o PDCA para nós. Então, no planejamento, vou tomar decisões sobre os objetivos, ações futuras e recursos. Então, no planejamento, eu não saio executando, né? Eu vou pensar naquilo que será feito, quais são os recursos que eu vou alocar para aquela atividade, para depois organizar, então tomar as decisões de divisão de poder, autoridade, tarefas e responsabilidades da divisão de recursos. Ali eu estou pensando agora, eu já estou separando
o que cada um vai ter que fazer. Eu estou definindo as atividades. Trabalho em grupo é assim. Planeja, o que vai ser feito. Tá aqui, a gente tem que entregar um trabalho relacionado com isso. Cada um do grupo separa as tarefas, cada um que tem que fazer. Depois, alguém assume a posição de liderança em um determinado momento e coordena. Ótimo, fazendo a rotina administrativa. Boa, Márcia. Coordena o que tem que ser feito ao ponto de chegar no final, controlar as atividades e garantir a entrega do trabalho. Então, aqui na coordenação, já mobiliza pessoas para atingir os objetivos propostos. Essa mobilização pode ou não precisar de mais recursos. A hora que você vê que, no controle, estou verificando se está de acordo com o que foi planejado. Putz, não vai dar tempo. Eu acho que eu vou precisar chamar mais alguém para me ajudar. E aí você consegue trazer mais pessoas para realizar o trabalho. Então, administrar, a gente administra para alcançar resultados produzindo bens e serviços. Essa é a função do porquê administrar. Aí a gente falou que a gente tem 6 enfoques da administração. Então, o que traz dentro da administração que a gente vai analisar? Primeiro caso, o ambiente. Seja ele o ambiente interno ou ambiente externo, ele interfere em toda a administração. Por exemplo, se nós não tivéssemos uma boa relação, o ambiente interno, as poderiam ser prejudicadas. Então, isso traria um problema. Nossa relação é muito boa. O que acontece com as aulas? A gente consegue superar os percalços que ocorrem por causa do nosso ambiente de trabalho, do jeito que nós trabalhamos juntos. As pessoas são parte importante dentro da empresa, dependendo de como as pessoas lidam entre elas, como as pessoas, os valores que as pessoas têm, impacta diretamente na administração. Por exemplo, eu não posso chegar em uma empresa que focada em regras, por exemplo, toda estruturada por regras, e chegar nela e falar, você poderia flexibilizar minha entrada de trabalho. Primeira coisa que o cara vai falar, não, isso é uma regra, está definida aqui. E não é uma coisa que ele vai discutir. Eu posso tentar convencer lá na frente para fazer isso. Mas se eu chegar simplesmente falando isso, ele não vai aceitar. Por quê? As pessoas ali estão habituadas com esse tipo de gestão. A tecnologia impacta muito nas empresas, para o lado bom e para o lado ruim. Por exemplo, lado bom das coisas. Tecnologia agiliza muito seu trabalho. Muita coisa que a gente fazia antes manualmente. Vou pegar aqui o exemplo de projetos. Antigamente, para fazer um projeto, a gente tinha que fazer desenho técnico na prancheta. Hoje, o cara com o computador na mão, ele desenha uma planta no AutoCAD, manda imprimir lá no papel que ele quer, ou então ele manda por e-mail para o cliente aprovar ou não. É muito mais rápido. E o contrário. Tem muita gente que, para evitar a implementação da tecnologia, cria barreiras. Por quê? Porque pensa que pode perder a posição, perder o emprego por causa da implantação da tecnologia. Existem resistências de diversos lados para a aplicação dela, mas isso é natural. Como que a gente faz para vencer isso? Olha, você pode ganhar nisso, você vai ganhar naquilo, vai ganhar naquele outro, e assim vai. Competitividade. A competitividade é um enfoque importante dentro da administração. Por quê? Se o meu concorrente está fazendo um trabalho melhor que o meu, provavelmente eu estou perdendo mercado para esse cara. Ou, se eu estou na ponta e o meu concorrente já está conseguindo me copiar na atividade que eu estou fazendo, então quer dizer que agora eu preciso criar uma solução melhor que ele não consiga atender. E aí eu preciso aumentar o meu leque de serviço, aumentar a minha opção, aumentar a experiência para o meu cliente. Então, a competitividade impacta nisso. Ou então, simplesmente reduzir o preço. Todo mundo está comprando respirador da China. Por quê? Alguém tem ideia? Enquanto isso, eu vou para a próxima. Estrutura. A estrutura organizacional também impacta diretamente na empresa. E, por fim, as tarefas. Então, não é golpe, não. A maioria das coisas são fabricadas lá, e aí ela conseguiu reduzir tanto o custo de mão de obra que é mais fácil pagar para o cara fazer lá.
Então, o custo é menor para eles. Ela conseguiu reduzir tanto o custo que fica mais fácil dela produzir. Aí não tem como concorrer com o cara, e aí, por causa de custo. E aí o que aconteceu? A tecnologia ficou lá e o pessoal agora não consegue desenvolver. O pessoal aqui conseguiu, o pessoal da Mercedes fez um respirador. Então eles têm como fazer, mas tem um trabalho, e aí o capital, o recurso humano que ele utiliza é muito caro para fazer aquilo. Estrutura organizacional impacta completamente, e aí a gente viu diversas estruturas, vai chegar lá na aula 7, se eu não me engano, e as tarefas, as atividades que eu tenho que realizar. Então, os 6 enfoques da administração são ambiente, pessoas, tecnologia, competitividade, estrutura e tarefas. Pessoal, só para dar um recado para quem chegou um pouquinho depois. Mas 7h30, 7h45, eu vou parar a revisão e vou liberar o link para vocês fazerem o simulado, porque nosso objetivo é que vocês entendam o processo simulado de ponta a ponta. Então, vocês vão responder o questionário, a gente volta para cá, eu mostro lá o que vai vir do questionário para a gente, tá bom? E aí a gente retoma a revisão. Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, a gente vai com calma, vai chegar... Só que hoje eu preciso que todo mundo responda esse questionário. Então, hoje enquanto vocês não responderem esse questionário, eu não saio daqui, hein? Não vai até meia-noite, não. Vai tranquilo, que é bem sossegado. Fica tranquilo, Lucas. Aí a gente chegou na estrutura da teoria da administração. Então, a gente chegou lá na teoria clássica. O objetivo na teoria clássica, como que eles viam o homem, né? Ele via o homem como econômico. Como que eu motivava o homem? Por meio do salário. O homem ele era visto como um ser isolado que reage como indivíduo. Ele tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Então, na cabeça da teoria clássica, o pensamento era: eu quero motivar o cara, eu quero motivar ele, eu vou aumentar o salário dele. Eu dou a oportunidade de ele ter um aumento de salário. O objetivo era esse, não tinha mais nada. E não há conflito perceptível, porque o cara manda e ele executa. Então a teoria clássica trazia isso para nós. Depois de um tempo, começaram a perceber que não era só isso, né? Não é só o dinheiro que que motiva o homem. E aí começaram a ver, veio a teoria das relações humanas com o homo social. O objetivo é o quê? O homem tem uma relação social, então ele reage como membro de um grupo. Ele reage como membro de um grupo. Incentivos sociais simbólicos, por exemplo. Putz, como que você se sentiria trabalhando deixa eu pensar numa empresa grande aí. Fala uma empresa grande para mim. Trabalhando na Coca-Cola. Vamos melhorar isso. Como se sentiria sendo gerente de processo de produção da Coca-Cola? Percebe? Agora sim, ó, já vem com uma outra diferença, né? A Ana Luísa, ela é gerente de processo da Coca-Cola. E não bebe Coca todo dia. Ela faz o quê? Faz o mundo todo tomar Coca todo dia. Então, incentivos sociais. Traz essa visão. As pessoas veem como, além, não só a questão ela é gerente e ganha muito bem para isso, mas também a questão, nossa, ela trabalha dentro da Coca-Cola. A sociedade vê diferente. Todo conflito deve ser evitado e é indesejado. Então, ainda nas relações humanas, a gente estava buscando não ter conflitos. Depois a gente entra na teoria neoclássica, que traz aqueles conceitos da clássica, só que ele já vê o homem como um ser racional, social, manteve lá a teoria de relações humanas, voltado para o alcance de objetivos individual, alcance das pessoas, e organizacionais. E aí lembra que muitos de vocês falaram no trabalho que tinha visto como teoria clássica o que estava trabalhando. Só que depois vocês perceberam que na hora que a gente vai mostrar, você tem lá as vertentes da clássica, a hierarquia, tem que fazer, tem que cumprir, mas você tinha algumas coisas que era a posição, a discussão daquilo que é bom para você ou não,
que veio trazendo da teoria neoclássica. Os incentivos são mistos, um cargo, uma posição de liderança, o salário também, então está tudo ali dentro para nós. Integração dos objetivos individuais e organizacionais. Então existia, e aí existe essa relação entre os objetivos da organização e do indivíduo. Depois, a teoria da burocracia, é o homem organizacional, ele é isolado e reage como ocupante de cargo ou posição. Então, ele assume um cargo. E aí, o que acontece? Eu tenho incentivos que são materiais e de salário, então ele quer alcançar aquele cargo, ele tem que alcançar aquilo, e a gente vê muito isso no serviço público. Ele passa no concurso, por mérito dele, assume um cargo, uma posição, e para ele poder crescer ali dentro no trabalho, ele tem que ir cumprindo algumas etapas para poder alcançar o cargo que ele almeja. Então, aí prevalece o que a organização quer, ele vai realizar aquilo que a organização quer. Depois eu tenho a teoria estruturalista, que o ser social que vive dentro de organizações. E aí, o que eu tenho ali dentro de incentivos? Incentivos mistos, financeiro, social, como que a pessoa vê ele, como que ele verifica. E os conflitos ocorrem, ele acaba são inevitáveis, mas são desejados para poder, nesse caso. Por quê? Porque o cara está ali dentro, ele vive aquilo, e o objetivo é que a organização cresça com os interesses dele também. Então, acabou entrando na teoria estruturalista. Depois a gente entra na teoria comportamental. O homem administrativo, ele é racional, tomador de decisão, quanto à participação nas organizações. É aquele cara que escolhe, né, que vai falar, olha, eu vou trabalhar nisso porque atende aquilo que eu espero de uma empresa, tem os valores que eu tenho para a minha empresa. Tem diversos incentivos, só que os conflitos podem acontecer, mas eles são negociáveis. Eles podem acontecer, mas ele pode negociar. Então, pode ter um conflito do indivíduo que ele vai parar, vai falar, nesse momento o importante é para a organização, então ele vai aceitar aquela situação, mas ele vai negociar. A partir do momento que encerrar, eu gostaria de ocupar tal posição, gostaria de poder fazer tal atividade, tal tarefa, e aí vai. O homem funcional desempenha papéis, então ele pode estar desempenhando papel de liderança, ele pode estar desempenhando papel mais operacional ali em determinado momento, e em alguns momentos ele está liderando para poder realizar as atividades. E aí ele entra em alguns conflitos de papéis, porque no momento que ele é líder numa ponta, na outra exige que ele seja operacional e obedeça às ordens de um outro líder. E isso gera bastante conflito para ele. E o homem complexo. Desempenha papéis, continua desempenhando papéis, incentivos mistos e também tem os conflitos de papéis, isso na teoria de contingência, né? Bom, Alexandre, eu preciso decorar tudo isso? Não. Não preciso decorar tudo isso. Isso aqui o objetivo é a revisão de vocês, mas essa parte não é para vocês decorarem, não precisa nem focar nessa tabela. Meu objetivo é que a gente precisa passar e ter que falar com eles. Não precisa, Lucas. Acabou a aula 2. A aula 2 eu sei que ela foi mais tensa, ela foi puxada, né, carregada. O pessoal, nossa senhora, agora complicou, mas ela pode ser resumida com aquelas etapas. Os 6 enfoques, as teorias. É importante que vocês saibam as teorias da administração, que vocês estudem. Só que lembra, vocês precisam ter contato com isso a maior parte do tempo. Então, quanto mais vocês verificarem teorias, olharem teorias da administração, vai ficar melhor para vocês. Calma. Bom, então vamos lá, vamos continuar. A partir daí, a gente começou a falar de como abrir a empresa, pensar na empresa. Na terceira aula, foi lá, vamos fazer a gente começou a pensar numa forma de como que a gente vai abrir essa empresa. E para abrir a empresa, a gente começou a falar das formalizações. O que é formalizar uma empresa? Alguém sabe? Alguém tem ideia do que é formalizar uma empresa?
Nossa, o pessoal ficou quietinho no chat. Que coisa. Então vamos lá, vamos lembrar. Quando a gente vai abrir uma empresa, é necessário registrar ela na categoria de empreendimento adequada. E aí a formalização é necessária para estar em dia com o governo, emitir notas e obter o CNPJ. A formalização ocorre quando a gente registra a empresa no governo, para que se possa realizar as atividades regulamentadas de acordo com as exigências necessárias. Formalizar pode trazer diversos benefícios para o empreendimento, sendo a principal vantagem fazer com que a empresa exija legalmente. Então, a formalização é registrar a empresa no governo falando, olha, minha empresa existe. Ela está aqui, eu posso emitir nota fiscal, eu posso realizar essa atividade de acordo com a legislação, seguindo aquilo que está definido. Então, formalizar uma empresa é registrar ela no governo para poder realizar as suas atividades de acordo com as exigências necessárias. Tudo bem? Tranquilos? Sim ou sim? Ótimo, Lucas. E aí a gente viu os tipos de empresa. A gente tem a MEI individual, tem uma receita bruta de até R$ 81 mil por ano. A atividade precisa estar relacionada no anexo 13 da resolução de 91 de 2011. E a contratação de terceiros é limitada ao empregado e que deve necessariamente exercer a função, a atividade piso. Aí a gente criou o empresário individual. Possui o negócio, sem participação de sócios, e o proprietário responde pela empresa e seus bens pessoais e a obrigação que ela assume. Então, o proprietário responde por tudo que ele assume como empresa. Lado negativo, se a empresa começar a se endividar, os bens físicos que o empresário conquistou como pessoa física podem ser confiscados. Então, isso é um problema. Em contrapartida, criou-se a Eireli, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Aí, essa empresa, os bens pessoais ficam separados da empresa, da pessoa jurídica, e é vetada a participação de outros sócios. Então, continua sendo empresário individual, com a diferença, o que é bem pessoa física é separado da pessoa jurídica. E é obrigatório que ele tenha um capital social correspondente a 100 vezes o salário mínimo. Então, se ele tem um salário mínimo de R$ 1.000, o capital social dele tem que ser de R$ 100 mil. Aí a gente tem a sociedade simples, voltada para as pessoas que prestam serviço intelectual. Por quê? Porque engenheiro, arquiteto, não pode ser MEI. Aí ele tem a sociedade simples para as pessoas que prestam aquele serviço técnico científico. É utilizada por arquitetos, engenheiros, médicos, outros profissionais que se enquadram na descrição. A limitada deve conter 2 ou mais sócios. Cada sócio se responsabiliza pela parte financeira e administrativa da empresa. A empresa possui CNPJ, no qual são vinculadas, boa noite, Milena, qual são vinculadas as dívidas que ela pode vir a ter. Sociedade anônima de capital aberto, aí a gente tem a venda de ações na bolsa, quando a gente abre o capital para a bolsa, né? E podem ser comprados por intermediário de agentes bancários e outras instituições financeiras. Ela é aberta ao público. Então, você pode ser sócio do Bradesco? Pode. O que você precisa fazer? Comprar ações dele. Alexandre, mas eu preciso comprar uma ação do Bradesco, eu sou o quê? Você tem 0,00001% do banco. Qual que é a vantagem de você comprar ações? Quando ela tem lucro, ela paga dividendos para você. E isso vai acontecendo, vai melhorando ao longo do tempo aí para vocês. Claro que não acontece. Quando a empresa tem prejuízo, você perde dinheiro também. Sociedade aberta de capital fechado, divide esse capital entre os sócios, mas não é aberta ao público pela Bolsa de Valores. As divisões são feitas de maneira interna, convidando os interessados. Existem na Bolsa, eu não vou poder aprofundar muito, mas
na bolsa você tem como separar o tipo de ação que você vai comprar, se é ordinário, se é principal. E ali você consegue, ali você tem essa diferença. Às vezes, num caso, é aberto ao público, qualquer um pode comprar. No outro caso, você é convidado a investir na empresa para poder adquirir essa ação. E depois a gente tem as empresas sem fins lucrativos, que todo o dinheiro que ela recebe, ela coloca na manutenção da própria empresa, da própria estrutura, a fim de atender as atividades que ela tem associada à causa dela. Então, ela vai buscar sempre tudo aquilo que ela arrecada, tudo aquilo que ela consegue, ela reinveste na empresa para a empresa continuar realizando aquela atividade. Então, aí, se você tiver uma ONG voltada para cuidar de animais, por exemplo, para cachorros, toda aquilo que ela ganha, que ela recebe de lucro lá, ela reinveste para manter atendimento à causa, poder brigar pelos animais, manter o atendimento para eles. Tudo bem? Tipo de empresa? Quantas empresas nós temos aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 tipos. Mas é bem tranquilo, né? MEI, até 81 mil por ano, só pode ter um empregado. EI, o empresário individual, ele não tem sócio, mas o que ele... o problema dela é que aquilo que ele ganha como pessoa física pode ser confiscado caso a empresa entre em dívidas. A Eireli, ele tem uma responsabilidade limitada, que acaba acontecendo. Ele pode... A empresa, o que ele tem como pessoa física, não perde como pessoa... Ele não é confiscado como pessoa jurídica. Sociedade simples, muito usado por arquitetos, engenheiros para as atividades intelectuais. Limitada, precisa de 2 ou mais sócios, e aí cada um é responsável pela parte financeira e administrativa. Sociedade anônima, vai lembrar sempre de ações na bolsa, então ela pode ser de capital aberto, qualquer pessoa pode comprar, ou capital fechado, aí não é qualquer pessoa que compra, você tem que ser convidado. E sem fins lucrativos, que são as empresas que estão, tudo aquilo que ela ganha, ela reinveste na causa ou no negócio dela. Portes da empresa. Então, a gente definiu quais são os tipos, tem 7, e os portes da empresa, elas são divididas em 4 portes. MEI, microempreendedor individual, faturamento até 81 mil reais. Microempresa, até 360 mil reais. Empresa de pequeno porte, de 360 mil a 3 milhões e 600, tudo por ano. Empresas médio ou grande porte, juntaram, e aí o BNDES define empresa média, entre 16 milhões e 90 milhões, empresa grande, média grande, 90 milhões a 300 milhões por ano, empresa grande superior a 300 milhões por ano. Então, a gente tem 7 tipos de empresa e 4 portes para essas empresas. Se a minha empresa faturar 250 mil por ano, eu sou enquadrado em qual tipo? Responde aí para mim. Tamara, perfeito, Lucas. Emir. Tamara, não é o tipo, não é a quantidade de empregados, aqui é o faturamento. E aí o que vai acontecer? Com exceção da MEI, que você não precisa de um contador, a partir do momento que você virou ME, é obrigatório você ter um contador para responder pela empresa. Então você precisa pagar um contador para você poder responder, para que responda pela sua empresa, com todas as questões tributárias que você vai ter que pagar, inclusive para você não se prejudicar na questão de tributos, não pagar mais do que precisa. Então não é a quantidade de funcionários, e sim o faturamento da sua empresa que vai impactar no tamanho dela. Tudo bem, Tamara? Respondido? Beleza. Chegamos na quarta aula, 7h42. Lembrando que às 8 horas eu já libero o formulário para a gente poder fazer a atividade, responder tudo, e aí a gente vai para o final, para metade fim dela. Tudo bem? Então,
Depois que a gente chegou lá, legal, agora eu já sei quais são os tamanhos da empresa, já consigo regularizar minha empresa, agora eu vou abrir a empresa. Qual que é a primeira coisa que o Alexandre falou para vocês abrirem uma empresa? Vocês têm que fazer. Vai abrir uma empresa, tem que fazer. Formalizar, ótimo. Depois, antes de formalizar a empresa, tem que fazer uma coisa antes. O que é? Eu até dei um site lá para vocês fazerem isso. A Ruth respondeu direitinho. Planejar. Ótimo, Ruth. Eu tenho que fazer um planejamento. E esse planejamento na abertura de uma empresa tem um nome muito importante. E a gente vai ver ele agora. Né? Então, como abrir uma empresa? Primeiro, preciso de um contrato social. Aí eu vou dispor lá as cláusulas que são exigidas por lei de sociedade, classificar a responsabilidade de cada sócio. Se for numa atividade industrial ou comercial, entrar na Secretaria da Fazenda, colocar o cadastro contribuinte no Imposto de Circulação de Mercadorias, o ICMS, providenciar o arquivamento do contrato na junta comercial e a inscrição da Receita Federal. Então, isso são atividades para comercial e industrial. Se for para serviços, inscrição na Fazenda Pública Municipal, será necessária para o recolhimento do Imposto sobre Serviço, ISS, e, de forma simultânea, o pedido do alvará de funcionamento. Alexandre, então se eu não tiver o alvará de funcionamento, minha empresa não está regularizada? Não. Você precisa dele para funcionar, se for prestação de serviço. Tudo bem? Entrada na junta, comprovação da localidade da empresa, dependendo da natureza da operação. Ela pode ser aberta só com endereço postal, então não precisa de um local físico para abrir uma empresa. Um exemplo muito bom são os e-commerces agora, né? Por causa de dropshipping, você não precisa ter um endereço físico lá para fazer. O cara abre uma caixa postal, manda toda a comunicação para lá, depois ele vai lá de tempo em tempo buscar, mas não precisa de um lugar físico para atender. O CNPJ é apenas o começo dessa trajetória para poder emitir as notas fiscais. Então, a entrada na junta para a gente poder realizar as atividades. O alvará de funcionamento. Quem fornece o alvará de funcionamento? A prefeitura do município. O objetivo do alvará é atestar as condições operacionais da empresa, tais como segurança, higiene e os outros aspectos que são expedidos nesse documento. Se for a prestação de serviço, ele vai precisar solicitar sua inscrição municipal junto à prefeitura. Dependendo da prefeitura, eles liberam o alvará de funcionamento, mas ele vai colocar para vocês que você está com título precário. O que seria isso? Você está com o alvará de funcionamento, mas ele tem um prazo para você regularizar todas as etapas dessa empresa. E o cartão de inscrição estadual é igual ao cartão de inscrição municipal. E esse documento ele credencia a empresa emitindo notas fiscais e venda de produtos, acarretando na tributação estadual através do ICMS. Então, eu posso ter uma inscrição estadual ou só a inscrição municipal. Aí depende do tipo de atividade que você vai fazer. E isso vai impactar na sua arrecadação de tributos lá para o estado, para o município, tá? Procedimentos vitais, o que a gente precisa fazer? Eu vi lá que o Evanilson respondeu aqui para mim que um dos procedimentos vitais, planejei criar uma patente, marcas e patentes. Marcas, objetivo, garantir que só eu tenho aquele logo, eu utilizo aquele tipo de letra, eu utilizo aquela cor e assim vai. Se for produto industrializado, ferramenta, materiais, eu tenho a patente. Exemplo, a vacina do Covid. Quantas empresas estão buscando uma vacina para o Covid-19? Porque se ela conseguir essa vacina, ela fica com a patente durante um tempão para poder se aproveitar da tecnologia. Registro de domínios. Quem vai criar site precisa registrar o domínio lá no registro.br. Programação visual, panfleto, aqueles materiais, cadernos, canetas, para você poder entregar. É importante que você tenha isso bem definido. Alexandre, isso é o mais importante da minha empresa? Pessoal, não. Não é
por isso que o seu cliente vai te contratar, e sim pelo serviço que você presta. Mas nada impede de você ter recursos que lembre de você na hora que ele precisar, né? Então, uma caneta, um caderno para ele anotar é sempre bom. Criação de canais de comunicação. Quem lembra o que era canais de comunicação? A última matou de primeira. Né? Quem lembra o que é canais de comunicação? Calma, Ana. Olha lá, a Ingrid lembrou de um. Redes sociais é um canal de comunicação. O que mais? Como que seu cliente entra em contato com a sua empresa? Ótimo, Ingrid, parabéns. O que mais? Como que seu cliente entra em contato com a empresa? Propaganda, boa, telefone, ótimo, e-mail, isso aí, vamos que vamos. Então, todos esses são canais que eu abro para o meu cliente ser atendido. As redes sociais que a Ingrid colocou é um exemplo excelente, porque a gente pega lá, usa esse canal. Alane, desculpa, você respondeu rapidinho aqui, passou direto. Márcia também. Eu vi agora que vocês tinham respondido. Parabéns. A Alane também está certa. Redes sociais, e-mail, telefone. E a Márcia também, o site da empresa. São a forma que o seu cliente vai entrar em contato com você. É a maneira mais fácil. E aí, quanto mais fácil for esse jeito dele entrar em contato, melhor. O problema é que quanto mais canais de comunicação eu tenho que olhar mais lugares para poder responder para eles. Tá bom? E aí a gente chegou no plano de negócio. Plano de negócios e o modelo Canvas. Plano de negócio. Aquele documento, ele é grande, tem um monte de coisa lá que você planeja. Tem todas as informações sobre os sócios, a responsabilidade de cada um, qual que é a missão da empresa, está dentro do planejamento estratégico para vocês, qual que é a missão da empresa, por que a empresa existe, o que ela vai fazer, quem que é o cliente, o que você vai entregar de produto ou serviço, quais ações de marketing que você vai entregar nesse plano, qual a análise de riscos que você está fazendo, análise financeira. Aí a gente pode entrar lá vou fazer uma simulação de um ambiente otimista, pessimista, um ambiente regular. Posso fazer isso por pesquisa, posso pegar isso em informações de revista. Tudo isso está dentro do plano de negócio. Só que o plano de negócio fica gigantesco. E qual que é o grande problema? Por ser muito grande, ser desafiador de fazer, a maioria das empresas vai lá e não precisa disso não. E não faz. Aí, como não faz, a hora que dá algum problema, o que ele tem que fazer? Ele se enrola e não entrega o resultado final. E aí, para facilitar o plano de negócios, veio o modelo Canvas, que você faz a mesma coisa, define a oferta, verifica o cliente, entende quais são as formas de entregar, qual solução que você entrega. Está falando a mesma coisa ali dentro que o plano de negócio. A diferença é que você faz isso no modelo mais simples, né? Numa folha de papel você consegue montar isso. Tudo bem até aí? Aula 4. Parece um mapa de biscoito. Parece mesmo. Ele parece mesmo. É isso mesmo, Tamara. Ótimo. Beleza. Tudo bem, então, até agora? Tranquilos? Então tá. Pessoal, todo mundo, respira fundo. Respiraram? Sim ou sim? Ótimo. Eu vou mostrar para vocês como que vocês vão o que vai acontecer no simulado de vocês. Então, por que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou mostrar o que vai acontecer, depois eu libero o link para vocês responderem. Tudo bem? Podemos fazer assim? Então vamos lá. Tá aqui. Dá só um tempinho que já atualiza para vocês. Tá lá. Então, a hora que eu passar o link para vocês, vai abrir. Vocês vão clicar no link e vai abrir esse simulado. Eu estou aqui no computador, então vai ficar como se fosse do PC para vocês. Mas no celular,
a cara é a mesma, a diferença é que ele vai tá otimizado para o seu celular. Bom, gestão organizacional, aqui é revisão, tá? Não tem nada demais. Endereço de e-mail. Que e-mail que vocês vão colocar aqui? O seu e-mail pessoal. Então, por exemplo, vou pegar o da Márcia, marcia.franca@hotmail.com. Então, vou lá e digito o e-mail da Márcia, direito, né? Não vai colocar e-mail errado, que eu estava falando aqui. Marcia.franca. A Ana lembra o e-mail criado ontem, Ana Luísa? Tá com você? Ótimo, Ana, beleza. @ e aí pode ser o Hotmail, pode ser o Gmail, qualquer e-mail de vocês, tudo bem? O nome. Coloquem o nome completo. Por quê? A gente recebe isso lá no nosso... Eu vou mostrar para vocês onde que vem, mas ele vem com as respostas de todo mundo. E se você colocar só o Ana, por exemplo, eu tenho a Ana Shirley, eu tenho a Ana Luísa, e eu preciso saber quem que é. Então, coloca o nome completo de vocês aqui. E aí lembra que tem aquelas perguntas, tem algumas perguntas que pode acontecer de você não saber. Por exemplo, qual é o sonho de um administrador? Alguém sabe o sonho de um administrador? Não tem problema, né? A gente está aqui para... Justamente, a Márcia respondeu direitinho. A gente está aqui para aprender e o objetivo dessa aula é justamente esse. Então, qual que é o sonho de um administrador? Alguém sabe? Ó, o Lucas colocou um aqui. Só Deus, não. Então, eu não sei. Como eu não sei, o que eu vou responder aqui? Não sei. Por que isso, pessoal? Se eu deixar em branco, a hora que eu der enviar, ele não envia esse formulário. E eu não recebo a resposta de vocês. Então, mesmo que você não saiba a resposta, coloca lá que não sabe, tá? Então, essa pergunta está aqui justamente para isso. Eu não sei qual que é a resposta, escreve não sei. Depois, o conceito mais comum de administração. Então, aqui vocês têm que... É o processo de... E aí tem uma resposta lá que vocês podem dar. Lógico que aqui a minha resposta é blá, 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 né? Então, vocês dão uma resposta bonitinha. Responde mesmo. Qual é o processo mais comum da administração? Tudo bem? Tranquilos? E aí eu fui lá e peguei algumas questões que a gente já tinha trabalhado. A produção manual foi substituída por qual? Mecânica, teoria dos estudiosos, automação, nenhuma das alternativas, tecnologia. A, B, C, D, oi. A Ana colocou A. Então, vou colocar aqui, alternativa A. Só posso marcar uma resposta. Então, marcou a resposta, vai para a próxima. Cuidado, se você for com a seta, olha lá, eu apertei a seta para baixo, ele muda para mim. Então, eu tenho que clicar fora, e aí sim eu consigo descer a minha tela. Então, eu vou clicar fora do formulário, ó, meu mouse está aqui fora, agora ele vai deixar eu descer sem mudar a resposta. Assinale a alternativa que completa a frase. Pode ser qualquer coisa. Sociedade anônima, vocês respondem aí. Meu objetivo aqui é só mostrar o funcionamento agora. É necessário calcular o tempo de vida do negócio para que ele haja, e aí vocês respondem, pegam a resposta correta. Eu não sei qual é, então vocês vão respondendo. Chegou no final, vai um botão aqui chamado enviar. Se você respondeu tudo, preencheu todo o formulário, a hora que você clica em enviar, ele encerrou a prova. Então, olha lá, enviei, ele vai atualizar minha página agora. Sua resposta foi registrada, então ele vai aparecer aí para vocês também. Olha lá, sua resposta foi registrada. Acabou, você enviou a sua avaliação. Tudo bem? Ficou claro? Tranquilos? Ótimo. Então, eu vou colocar o link para vocês aqui. Vocês vão lá e respondem. E a gente volta para cá. Eu vou ver todo mundo que respondeu. Nós temos 19 pessoas. E eu vou colocar o link também lá no grupo do WhatsApp, tá bom?
19 não, Alexandre, porque você está em 3, eu e o Marino. Então são 15 pessoas. Eu posso até responder para você, mas não vale a pena. Obrigado. Eu posso, inclusive, te mandar o nome das pessoas que estão aí, por favor, se você quiser anotar. É a Alane, Luísa, Ana Shirley. Anotar? Peraí que eu já anoto aqui. Alane, Alane, Ana Luísa, Ana Shirley, Shirley, Claudiana, Cláudia, Cláudia, Evanilson, Evanilson, Guilherme Lima, Herme, Ingrid, a Ingrid, Lorene, Anne, Lucas, o Lucas, Márcia, a Márcia, Marcos Vinícius, Marcos, o Max Roldão, Max, Ruth Milardi, Ruth, Tamara e o Vinícius Bordim. a A Mari e o Milena Vinícius. e Também acabou caiu. saindo agora, provavelmente por algum problema de internet, mas vamos considerar esses que estão aí, tá? Pode deixar. Então, tudo bem. Então, eu vou colocar o link para vocês agora. E aí, vocês entram nele. E aí, eu fico aguardando vocês aqui. bit.ly. E eu vou mostrar até o que acontece para vocês aqui depois. Simulado. Opa, não é ponto. Vocês sabem que vocês fizeram isso com o professor Rogério, com o Daniel ontem, estão fazendo isso de novo, né, gente? É repetido, não é nada diferente, tá? Então, tá lá, pessoal. O link bit.ly simulado GO, gestão organizacional. Então, eu vou deixar vocês aí até 8h15, tá ok? Até não vai respondendo, a gente vai acompanhando aqui. Ingrid saiu, foi lá responder. Dez minutos tá ótimo, Ivanilson. Pode ir lá respondendo, aí você volta para cá. Ruth foi responder. Que erro que tá dando, Marcos, por favor. Ele cai numa página sem. Deixa eu ver se não sou eu aqui, né? Só um minutinho. Tá, a coisa me dá um toque aqui.
Certo. Não, Ana, assim que acabar, depois que vocês responderem, vocês voltam para cá, que a gente tem o finalzinho da revisão. A gente ainda tem as 6 e as 7 e a 8. Opa, já temos duas respostas aqui. Já quatro respostas. Quem já respondeu? A Ana Luísa, a Márcia e a Lorraine. Ótimo. A Márcia respondeu, a Ana Luísa e a Lorraine já foi. Tem três respostas já. A Cláudia também já respondeu. A Ruth já respondeu também. Lado, assim, então, não precisa responder a sessão. A Alane respondeu também, ótimo. Evanilson. Ruth voltou. Ruth, foi fácil? Então, quem está faltando aqui? Ótimo, Ruth, obrigado. Então, aqui eu já tenho a Ana, a Márcia, a Lohane, a Claudiana, a Ruth, a Alane e o Evanilson. O Marcos Vinícius acabou de responder agora. Boa.
Mais um. Tem que fazer. Ana Shirley. Ok, ok, ok. A Cláudia, ok. O Evanilson, ok. Guilherme ainda não respondeu. O Gil Max respondeu agora. Ok. O Lucas respondeu agora também. Eita, subindo aqui. Vinícius Guilherme, ótimo. Faltando para mim a Ingrid. Eu não tinha respondido. A Lorraine respondeu. A Márcia respondeu. O Marcos respondeu. A Ruth respondeu. Tamara e Ingrid. Só falta a Tamara e a Ingrid. Só aguardando elas, tá bom? A Tamara acabou agora. Boa, Tamara. Só falta a Ingrid. Só esperando a Ingrid. E a Ingrid terminou. Ótimo! Todo mundo respondido. Eita, esse time é fogo. Muito bom. Pessoal, só vou esperar a Ingrid voltar, porque ela saiu da sala para poder responder, tá? E aí isso é. Aí. Ingrid, tudo bem? Foi tranquila? Perfeito. Ótimo, beleza. Bom, todos vocês responderam. O objetivo era esse mesmo, era que vocês respondessem o formulário. É isso que vocês têm que fazer na avaliação, é isso que vocês vão ter que fazer. Como que vai vir para nós aqui? Algumas questões a gente tinha colocado como certo e errado, então eu fico sabendo direto como que vocês responderam cada pergunta. Aí eu tenho acesso à resposta individual de vocês e tenho acesso à resposta à informação coletiva. Então, por exemplo, o sonho de um administrador. Não sei, ter sua própria empresa, ser conhecido como profissional de sucesso. Nesse caso aqui, não tem resposta certa ou errada. Vocês responderam o que estava ali. Nesse caso aqui, não tinha como responder. Então, a primeira questão, vocês não têm. O objetivo é que realmente vocês respondessem, porque vocês não sabiam, e aí tinha que me entregar, tinha que responder alguma coisa ali dentro, né? Bom, depois disso, deixa eu só descer um pouquinho aqui. Aí a gente tem lá, olha só, o conceito mais comum generalista afirma que a administração é o processo de gerenciar. O que mais? Planejar, organizar e direcionar. A gente falou bastante disso, né? É o processo de organizar e gerir uma empresa, gerenciar pessoas ou recursos. Então, eu sei que vocês já ouviram isso várias vezes, mas aqui qual que é o objetivo?
quando a questão é dissertativa, respondam. Vai lá, pensa pensa em tudo que vocês viram lá no conteúdo e formule uma resposta relacionada com o assunto que foi dado. Por quê? Você me dando uma resposta com relação àquilo, a gente consegue verificar se está de acordo com o contexto, né? Por exemplo, é o processo de organizar e gerir uma empresa. A gente pode melhorar essa resposta, mas ela, num contexto geral, ela está de acordo. Eu posso exigir um pouquinho mais de uma melhoria, mas ela está de acordo com a atividade do processo de administrar. É o processo de planejar, organizar e direcionar ações para alcançar o resultado. Então, ela também está correta, está mais completa. E assim vai. Aqui embaixo. Planejamento, organização, coordenação e controle. Já foi, está melhorando. Então, percebam que a gente vai usar as respostas dissertativas de vocês com esse objetivo. Nessa questão, vocês podem mostrar mais daquilo que vocês aproveitaram da aula, trazer muito mais daquilo que vocês fizeram. Eu sei que vocês estão nervosos por uma questão de avaliação, mas não se preocupem com isso. Traga aquilo que você absorveu da aula, traz aquela informação que é pertinente àquele assunto, para você poder mostrar para o professor, eu prestei atenção, eu vi que você falou disso. Pode ser que você não me deu a melhor resposta para a pergunta, mas você respondeu com as suas palavras. E é isso que a gente espera de vocês. Tá tudo bem? A produção manual foi substituída pela produção mecânica. Ótimo, a maioria aqui acertou, muito bom. Complete a frase. A alternativa que completa a frase. É uma pessoa jurídica de direito privado cujo capital parcial, o capital social, é dividido em ações de igual valor nominal. Quem divide em ações é sociedade anônima. Então, a alternativa aqui é a alternativa, no caso, sociedade anônima. Cuidado com a alternativa A, B, C e D, porque na nossa prova ela alterna, tá? Ela pode mudar. É necessário calcular o tempo de vida de um negócio para que haja tempo de recuperar o capital investido. Boa, a maioria acertou também. Olha só, pessoal. A maioria de vocês acertou boa parte da prova. Parabéns. Vocês foram muito bem. Lógico que aqui o objetivo não é a avaliação, e sim uma simulação do que vocês fazem. Como que foi a simulação? Foi tranquila? Gostaram de fazer? Eu acho que vou ficar ruim, né? A Márcia, tranquilo. A Ingrid já falou que foi tranquila também. Guilherme, tranquilo. Marcos, tranquilo. Perfeito. Então... Alguém teve dificuldade, Alexandre? Por favor. Alguém teve dificuldade na avaliação? Morreu, mas passou bem. A Ana, qual foi a dificuldade, Ana? Não, boa. Qual foi a dificuldade da Ana Luísa? Ana, pode abrir o microfone se você quiser, não tem problema. Não, eu não estou perguntando a pergunta, Ana. A pergunta é: você conseguiu ir até a avaliação, fazer e voltar? Este é o questionamento. A etapa da avaliação foi... Você conseguiu responder e voltar. Ela foi uma das primeiras até voltar. Beleza. Agora, as perguntas, a gente vai passar por elas, a gente vai poder discutir mais ainda um pouquinho as questões, tá bom, Ana? Mais alguém teve dificuldade? Bom, Francisco, foi aquilo que eu falei. Essa equipe é nota 10. Vamos lá? Posso voltar, Francisco? Mais alguma coisa? Obrigado, gente. Boa tarde, boa noite para vocês. Boa aula. Então, vamos lá. Parabéns, pessoal. A gente já simulou. Amanhã vocês vão fazer o simulado de novo com o professor Daniel. É o mesmo processo. E eu tenho certeza que vocês vão entrar lá, vão responder, tirar nota 10 em tudo, depois volta para a prova. Então, a gente parou no plano de negócio, modelo Canvas. E a gente agora chega no planejamento estratégico. A melhor parte do planejamento, né? É onde a gente vai definir aquele monte de coisa que está escrito nos sites, nas páginas, e que algumas empresas seguem e outras não.
onde que a gente define missão, visão, valores da empresa. E ali a gente aprendeu como criar a missão, como criar a visão, como gerar valor, o que é valor para nós, e aí a gente vai vir pelo planejamento estratégico de uma maneira bem tranquila. Primeiro ponto. No planejamento estratégico, nós estamos falando dessa estrutura aqui. A gente tem o planejamento estratégico, tático e operacional. Tem um nome isso daqui, né? É o ETO. Então, Peter Drucker falava o quê? Dispõe do conceito de planejamento estratégico. Planejamento estratégico é um processo contínuo, sistemático, organizado e capaz de prever o futuro de maneira a tomar decisões que minimizem os riscos. O Peter Drucker, o objetivo era minimizar riscos. ETO. ETO. Vou ver direitinho, claro. Porque daí se tivesse, vai ser na sexta-feira, né? Mas eu vejo direitinho com calma com vocês, tá bom? Aí eu respondo lá no WhatsApp. Bom, e o Kotler ele define o planejamento estratégico como processo gerencial de desenvolver e manter a adequação razoável entre os objetivos e recursos da empresa e as mudanças e oportunidades de mercado. Então, para o Kotler, o que acontece? Toda situação vai ocorrer, vai acontecer lá problemas, vai acontecer situações adversas, e isso pode se transformar em oportunidade ou pode se tornar ameaças. No planejamento estratégico, ele desenvolve formas de se adequar de uma maneira razoável a essas situações. Então, quais são as premissas? Alexandre, precisa decorar as 10 premissas do planejamento estratégico? Não. Não precisa. Mas eu preciso falar por causa da revisão. Então, alinhar com a liderança, reforçar a conexão de propósito da empresa e os valores organizacionais, engajar a média gerência para que eles possam participar do processo, tornar o processo uma experiência de aprendizagem e a oportunidade de desenvolver novos líderes, preparar a liderança não para o futuro, mas para todos os possíveis futuros através de cenários que podemos criar e reforçar a competência e a adaptabilidade. Então, lembra aquilo que eu falei? Existe a possibilidade no ambiente tudo calmo, tudo tranquilo, funcionando como deveria ser, é tudo lindo, maravilhoso. Mas e quando entra uma turbulência, entra uma situação adversa? Como que as pessoas vão lidar com isso? Capturar ameaças, pontos fracos, oportunidades, pontos fortes. A gente viu uma ferramenta para isso. Criar caminhos de inovação disruptiva. A gente também viu uma forma de fazer isso, a gente já vai rever hoje. Faça algo enxuto, simples, fácil de ser implementado, e um processo onde todos os envolvidos são interessados, né? Envolvendo todas as partes interessadas. Então, nível de planejamento, a gente falou do ETO, estratégico, empresa como um todo, relação com o seu ambiente. Planejamento tático, otimizar determinada área para o resultado da empresa. Planejamento operacional, otimização das operações da empresa. E aí o ETO é por quê? Primeira letra do estratégico, a primeira letra do tático e a primeira letra do operacional. Missão, visão e valores. Missão, esclarecer o compromisso da empresa com a sociedade, refrescar o mundo, melhor atendimento para o meu cliente, e aí vai. Visão organizacional, os limites que os executivos das empresas conseguem enxergar dentro de um prazo de tempo. Em 5 anos, ser a empresa reconhecida por inovação em tecnologia, em 5 anos, ser a empresa referência no ensino técnico, em 5 anos, em 10 anos, ser vista como a empresa de consultoria para clientes de barbearia, e aí vai. Valores. Aí hoje, mais que poder dar uma esfera de maior autonomia para cada empregado, as empresas precisam ser guiadas não por regras dos supervisores, mas pela compreensão dos demais valores. E aqui são os valores da empresa. Aquilo que ela leva, conhecimento, respeito, família, depende daquilo que ela considera como valores, resultado.
Tem muitas empresas que colocam como resultado um valor. Análise SWOT. Lembra da ferramenta para verificar forças, fraquezas e ameaças? Ela está dentro daquele diagnóstico estratégico. A gente vai ver quais são as forças da nossa empresa. Aquilo que nossa empresa é muito boa, excelente. Então, está lá dentro das forças. Está dentro do ambiente interno aqui. Vou falar das fraquezas da nossa empresa. Aquilo que a nossa empresa precisa melhorar ou é uma fraqueza que nós percebemos. Então, vai lá para fraqueza. Depois, oportunidades. O que a nossa empresa tem de oportunidade? Aquelas vantagens que nós temos. Ameaças. O que a nossa empresa tem de ameaça? O que os fatores externos estão ameaçando nós? Quais os fatores externos que estão ocorrendo que é uma oportunidade? Por exemplo, uma empresa decretou que está no processo de falência. Ele era um concorrente antes nosso. Isso é uma ameaça ou é uma oportunidade? Pode responder no chat para mim. Para o Guilherme é uma oportunidade. Guilherme, tá certo. É uma oportunidade. Por quê? Se a empresa não aguentou, tenho mais mercado para atender. Pode ser uma ameaça. Será que não é o meu mercado que está caindo? Percebe que eu tenho que analisar as possibilidades? Mas desse jeito é aquilo que eu posso observar. Olha, a empresa, meu concorrente não deu conta, eu tenho mais mercado. Por Guilherme é uma oportunidade. Perfeito. Aí eu tenho que verificar se o meu mercado está com problema, se ele está caindo, se ele está migrando, se ele está indo para uma outra atividade, se eu estou perdendo esse cliente para uma outra tecnologia. E aí eu preciso me adaptar para pegar essa oportunidade e crescer com ela. Ferramenta Smart. Para que serve a ferramenta Smart mesmo? Quem lembra? Quem lembra para que serve a ferramenta Smart? Boa, Cláudia. Excelente. Para traçar metas. Lembra que eu falei que metas ela tem que ser específica, mensurável, tem que ser possível de ser alcançada. Nem por isso ela não tem que ser desafiadora, né? Ela tem que ser realista, tem que ser ou relevante e tem que ter um tempo para ser alcançada. Então, em 30 dias, eu quero alcançar esse resultado em vendas. E depois, a partir dali, eu consigo verificar se eu tenho um resultado que eu quero alcançar, bem especificado, eu consigo medir e aí sim criar indicadores. Que seria o quê? Como que eu vou mostrar que eu estou chegando naquele resultado? Hoje a gente está no dia 27 de maio. Minha meta era 40 vendas. Estou em 30. Eu vou chegar para a equipe de vendas e falar o quê? Olha, você tem 4 dias para fechar 10 vendas aí. E aí bate com o pessoal para alcançar essa meta. Então eu tenho como mostrar, olha, falta 10 dias, falta 4 dias para fechar o mês, vocês estão a 10 vendas da nossa meta. E aí eu posso, o que vocês precisam, como que a gente pode chegar nela. Então a ferramenta Smart nos ajuda nesse ponto, né? Traçar metas. Depois disso, a gente vai para a 7ª aula, onde a gente vai falar da organização de empresas, setores e as políticas organizacionais. Falei lá do planejamento estratégico, e agora a gente entra nas políticas organizacionais. Conjunto de pessoas que dividem o trabalho entre si, utilizam recursos para alcançar objetivos. Isso é organização. É diferente de empresa, por quê? Uma organização trabalha para obter lucro e mediante ao fornecimento de bens e serviços demandados por clientes. Então, organização, eu usei o exemplo da vaquinha, né? Porque todo mundo faz a vaquinha para alcançar um objetivo. A organização já são um grupo de pessoas que tem o objetivo de alcançar o lucro prestando bens e serviços. Então, essa era a diferença entre eles. Aí a gente dividiu em 3 setores. Quais eram os setores da economia, pessoal? Quem lembra? Ótimo, Ana. Primário, secundário e falta um. Aê, terciário.
Perfeito, isso mesmo. Primário, secundário e terciário. O que seria um exemplo de um setor primário? Qual que seria o exemplo de um setor primário para vocês? Coletar as frutas, ótimo, Ana, perfeito. O exemplo de um setor secundário. Olha lá, agricultura, boa, Ivanilson. É isso mesmo, estão certo. Aí o Ivanilson já colocou a indústria no secundário, indústria de transformação. A fruta que eu recebo lá de matéria-prima, transformar isso em suco, agregar valor no produto. Tudo bem? E o terciário, prestação de serviços, ótimo. Então, primário, agricultura, secundário, transformação, terciário, serviços. Boa. Aí a gente falou das políticas organizacionais. As políticas organizacionais são guias orientadoras para balizar as ações do atingimento das metas. Então, a política organizacional tem o objetivo de orientar como que nós devemos agir em determinadas situações. Lógico que tem o desafio de a gente não conseguir prever tudo que vai acontecer na empresa, mas ela traz algumas informações importantes para nós. Ela está dentro do desenvolvimento tático, então isso é uma coisa importante. Lembra que eu tenho estratégico lá, missão, visão e valores. Nas políticas, eu estou trabalhando o tático, já estou no meio dos níveis de planejamento. E elas são manuais constituídos com diretrizes baseadas nos objetivos organizacionais. Visa oferecer os rumos para as pessoas dentro da organização. Então, ela vai nos orientar para onde que a gente quer alcançar. Dentro do escopo, ela pode ser uma política de negócio ou pode ser uma política corporativa. Quanto à clareza, ela pode ser uma política explícita, todo mundo, ela está documentada, todo mundo tem acesso a ela, consegue saber onde está. Ou pode ser implícita. Ah, não sei, só sei que todo mundo faz assim. Porque é uma política implícita. A regra é essa, mas ninguém nunca mostrou algum lugar que falava que era assim. Mas eles começaram a fazer isso porque foi o melhor para a organização. E as pessoas que são afetadas podem ser internas, então a minha equipe de vendas, ou externas, os meus fornecedores. Então, aí eles impactam diretamente nas nossas políticas. Aí lembra da análise ERRC? Ali a gente tinha eliminar, quais fatores pelos quais a indústria muito competem devem ser eliminados. No caso, a gente pegou o exemplo do Cirque du Soleil, que eliminou os animais do circo, porque ele tinha um custo muito alto e as pessoas estavam com aquela coisa dos maus tratos. Então, tinha a proteção com os animais muito importante, muito forte. Então, eles eliminaram isso. Depois, o que eles precisavam levantar? Quais fatores precisam ser levantados? E aí trouxeram a questão da experiência do circo, porque aquilo remetia para a infância. Então, eles levantaram muito isso, tanto que eles tentam sempre manter um picadeiro lá para o pessoal poder fazer o evento. O que eles tinham que reduzir? Aí eles reduziram os artistas que tinham muito nome, né, que o cachê era muito caro. Eles reduziram isso. E o que eles criaram? Uma experiência nova, mais voltada para não mais para um circo, e sim voltada para um espetáculo, que era o caso do Cirque du Soleil. Vocês podem ver isso também na Netflix. O que eles eliminaram? A programação definida, né? A programação que é da TV. O que eles levantaram? A experiência do cliente escolher o que ele quer ver na hora que ele quer ver. Ele montar a sua programação. O que eles reduziram? O custo para mostrar essas coisas. Então, eles baixaram muito o custo, é R$19,90 para você pagar o negócio. E o que eles criaram? Uma nova experiência, né? Um novo modelo para você poder participar do entretenimento na TV. Você escolhe, você faz as suas maratonas de série, quantas séries vocês quiserem ao longo do tempo. E assim vai.
Netflix foi pioneiro nesse método. Já tem empresas que copiam ele, aí a gente tem a Amazon Prime que está seguindo os passos. O que acontece? Ele precisa se reinventar para poder trazer as séries Netflix, aí a gente tem as séries Amazon Prime e assim vai. Então, mas percebam que o modelo já começou a trazer outros concorrentes para ele. Até então era só o Netflix para fazer isso. Na nossa aula 7, ali era a aula 6, desculpa, a aula 7, estruturas organizacionais. Nas estruturas organizacionais, a gente viu que ela serve para distribuir autoridade, distribuir as atividades entre setores e cargos, especificação do sistema de comunicação, definição das atividades, escolha de critérios de departamentalização, localização das assessorias, amplitude de controle e os níveis hierárquicos, quem manda em quem faz o quê, nível de descentralização e de autoridade, sistema de comunicação e grau de formalização. Então, nas estruturas organizacionais, agora a gente está pensando em como que a empresa, como aquela organização, ela funciona. Então, é nisso que a gente está trabalhando. Aí a gente tem a estrutura tradicional, tem um alto nível de formalização, as relações são apoiadas no conceito de unidade de comando. Então, eu tenho um chefe que eu tenho que responder para ele, ele tem um chefe acima dele que ele responde para esse cara, tem o dono da empresa que ele responde lá também. A comunicação é vertical, segue a cadeia de autoridade. As formas tradicionais forçam uma especialização elevada. E aí eu tenho um problema, eu não consigo criar um conjunto de normas para todas as situações. E aí eu preciso de respostas ágeis, que o mundo é muito dinâmico, eu preciso responder isso de uma maneira mais ágil. O que acontece? Cria-se a estrutura inovativa. E aí a gente vê as formas de departamentalização. Quantas formas tem? 7 de novo. Funcional, geográfica, processo, clientes, produtos, períodos e amplitude de comando, né? Amplitude de controle. Funcional. A gente vai definir o departamento por funções. RH, TI, financeiro, o que mais? Marketing, e por aí vai. Geográfica, regiões, porque eu tenho que atender as características regionais, e aí cada região tem uma característica específica. Por processo, fundição, usinagem, montagem, pintura. Geralmente eu vou trabalhar mais isso na parte de indústria. Por clientes, a organização trabalha por diferentes tipos de clientes. Prime, personalité, aí eu tenho cliente comum, isso para bancos. Eu posso ter o cliente nível AA, nível A, nível B. E aí eu posso atender de forma diferente também. No caso dos bancos, cliente pessoa física, cliente pessoa jurídica. E por aí vai. Produtos muito diversificados. Caso da Unilever. Então ela vai lá e faz o Dove, eu nunca lembro os produtos. Eu pego o nome da empresa e esqueço os produtos que ela faz. Mas os diversos produtos que ela utiliza. Por período, aí eu tenho os turnos de trabalho, manhã, tarde, madrugada, e aí vai. E a amplitude de controle depende do quanto que o gestor consegue controlar a equipe. Então perceba que o 7, eu não preciso ler nada do que está nos quadrinhos laranjas, só preciso ler o quê? É funcional, função. Função de RH, função de marketing, função de TI. Geográfica, posição geográfica dos locais que ele atende. Processo, atividade, o processo que ele tem que executar. Processo de fundição, processo de fresa, processo de pintura, e aí vai. Por cliente, eu vou separar, categorizar meus clientes. Por exemplo, eu tenho cliente bronze, prata e ouro. E aí eu tenho cliente, rubi. O que eu faço? Cada cliente é um tipo de prestação de serviço, ele tem algumas características que eu ofereço para ele. Por quê? Porque esse cliente tem uma característica específica. Eu atendo uma necessidade específica dele. O cliente prata são outras necessidades mais do que o cliente bronze, e aí eu tenho um grau um pouquinho maior de atenção com ele. O ouro, mesma coisa. Mas isso é por quê? Porque eu classifiquei meus clientes nessa faixa. Alexandre, quer dizer que você trata todo mundo igual? Eu trato todo mundo igual. O problema é que no atendimento ao cliente eu criei separações para poder fazer um atendimento mais personalizado. Por exemplo, o cliente Rubi,
É um cliente que eu vou fazer um atendimento muito mais personalizado para ele do que o cliente bronze, que ele vai pegar o meu pacote básico lá, que eu já tenho modelado e estruturado para ele. Ele só pega aquilo. Por período, minha equipe trabalha amanhã das 8 às 18, do período da tarde, entre as 14 sai às 22, e da madrugada, entre as 22 sai às 6 horas da manhã. Amplitude de controle é o caso das mulheres sempre controlam muito mais que os homens, então, no caso, a Márcia gerencia uma equipe de 50 funcionários, e eu trabalho com uma equipe de 15 funcionários. Minha capacidade de gerenciamento, de controle, são 15 pessoas. A da Márcia, ela consegue atender, controlar 50 pessoas tranquilamente e ainda está folgada. Ela pode aumentar essa demanda de controle ainda mais. Então, aí eu dependo do quanto o meu gestor consegue controlar. As estruturas inovativas vêm para flexibilizar o que a estrutura rígida, funcional anterior trazia, né? Então, eu não consigo garantir o que a estrutura tradicional traz, e aí a gente consegue reduzir o nível de formalização, a gente consegue uma comunicação mais rápida, a especialização diminui, e aí eu consigo departamentalizar por cento de lucros, por projetos, matricial, celular e estrutura de novos empreendimentos. Então, isso tudo já vai direto na estrutura inovativa. Chegamos na aula 8. Olha! Técnicas de gerenciamento. E a gente falou de técnica de gerenciamento de dois tipos. Gerenciamento por projetos, começo, meio, fim, bem definidos, bem estruturados. Eu sei o que eu quero, quando quero, por que eu quero, como eu quero. Tá lá. Aí, quem define a gerência de projetos, quem certifica na gerência de projetos? PMI, ele traz todos os postos de trabalho, realização de um trabalho aprofundado, muito forte. E aí eu tenho o BPM, que era o conjunto de procedimentos planejados, articulados entre si, quando mobilizados, gera uma contínua e um cumprimento da função dentro da organização. Então, o projeto, uma vez só, ele pode entregar um processo no final, mas ele acontece uma vez só. Tem começo, meio e fim. Processo, ele é realizado, executado, enquanto for necessário aquele produto, bem ou serviço que ele entrega. Tudo bem a diferença? Essa cai na prova, hein? Tranquilo? Está todo mundo comigo? Pessoal? Sim, sim, sim. Ótimo. Bom, empreendimento temporário. Natureza temporária dos projetos. Aí, quando que encerra o projeto? Se o objetivo foi alcançado, se não são mais necessários ou não podem ser cumpridos, se os recursos estão esgotados, se a grana acabou, necessidade de projeto não existe mais, recursos humanos físicos não estão mais disponíveis, e o projeto finalizado por motivo legal. Por exemplo, olha, a partir de agora você não pode mais executar essa obra, encerra o trabalho que você estava fazendo. Por quê? Porque o juiz mandou. Bom, você para. A gente cumpre a determinação. E aí o projeto ele pode alcançar bens tangíveis e intangíveis. Tangíveis, aquilo que você percebe. Ativo monetário, capital acionário, ações, ferramentas, participação no mercado. Intangíveis, aquilo que você não consegue mensurar. Eu não consigo mensurar a boa-fé de uma empresa, o reconhecimento da marca dela, o benefício que ela traz para o público, a marca registrada, alinhamento estratégico e a reputação da empresa. Isso não dá para eu medir. Então, isso é intangível. O que eu consigo medir, tangível. Tudo bem a diferença? Toda organização é uma coleção de processos que são executados. Não existe um produto ou um serviço oferecido pela empresa sem um processo. E nas empresas, embora não estejam documentados e mapeados, eles são conhecidos e executados. Toda empresa tem processo. O que a maioria das empresas não fazem é mapear esse processo, definir qual é o processo que ela tem que executar. E isso, infelizmente, acontece, mas a gente vai melhorando ao longo do tempo. E aí, dentro do BPM, a gente tem a abordagem disciplinar para identificar, desenhar, documentar, executar, medir, monitorar, controlar e melhorar.
em melhorar a atividade. Os processos de negócio são automatizados. Opa! Peraí que eu... São automatizados para alcançar os resultados pretendidos, consistentes e alinhados com as metas estratégicas. Então, o projeto, a gente identifica, desenha, documenta, executa, mede o que está sendo feito, monitora, controla e busca melhoria o tempo inteiro. Quais são os tipos de processos que existem? Primários, chamados de processos essenciais, aquilo que a gente realmente tem que fazer. Suporte e gerenciamento, para medir e monitorar. Quando a gente vai caracterizar um processo, a gente define o propósito desse processo. Pessoal, só vou colocar o celular para carregar. O propósito dele, a expectativa, o indicador de desempenho, como que a gente verifica que está sendo realizado, que ele está melhorando, que a gente está alcançando o que precisa. O evento de início e o evento de fim, qual que é o resultado que eu vou entregar. Regulações, aí já é opcional. Recursos de suporte, é opcional. Saídas, todo o processo entrega uma saída. E os principais passos, as atividades que são principais. Como exemplo, a gente fez o café, lembra? Então, aqui eu peguei o exemplo que vocês já fizeram, como que iria funcionar a avaliação. Foi nesse Forms que você fez a avaliação. Colocou o e-mail, colocou o nome, respondeu todas as questões e enviou. Pessoal, vocês já estão na metade do curso. Já está quase acabando essa etapa. Vamos para a próxima etapa, que a gente vai continuar, não é isso? E lembra que eu disse lá no começo, na primeira aula? Tudo aquilo que vocês querem, vocês já escreveram o sonho para mim, vocês vão alcançar. Logo, só falta mais um pouquinho. Vocês já conseguiram. Tá passando rápido. É isso mesmo, tá voando. Pessoal, tudo bem? Tranquilos? Então, na avaliação de vocês, o que cai está aqui. Lembra que não, a teoria da administração não precisa decorar nada daquela teoria, não tem nenhuma questão sobre aquilo. E vamos com calma, faz com calma, que vocês vão conseguir o resultado que vocês precisam, tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez. Boa noite e qualquer dúvida, estou à disposição. Boa noite, Ingrid. Boa noite. Lohane, boa noite. Obrigado. Boa noite, Ana.